Pessoal, tudo bem? Eu sou a Sil e esse é o canal Litera e hoje eu tô aqui para falar sobre Memórias de Sargento de Milícia, Manuel Antônio de Almeida. Essa é mais uma obra que é muito pedida nos vestibulares, então hoje uma passagem bem rápida em relação a esse livro. Eu já fiz um vídeo que fala sobre o livro, personagens e tudo mais, maiores informações. Se você quiser me acompanhar no meu canal, dá uma olhadinha lá nos meus vídeos, acione o sininho para receber as notificações e acompanhe. Bom, ele é categorizado como um romance, mas ele é um romance, assim, avesso aos romances da época. Ele se passa no período colonial, inclusive até a primeira frase quando se inicia o livro, a primeira frase já fala, era na época do rei, mas não é um romance como José de Alencar, não é um romance como do Machado de Assis, ele é um romance diferente. Bom, primeiro, por quê? O Espaço é o Rio de Janeiro, Leonardo é o personagem principal, e esse livro é um dos primeiros livros que narra, assim, aquela questão do malandro brasileiro. Então, uma das maiores diferenças do romance do Manuel Antônio com os romances tradicionais, de José de Alencar, Machado de Assis e tudo mais, é que esse romance ele mostra um cenário mais humilde, mostra as pessoas mais humildes, um lugar mais realmente do povo, um lugar mais pobre. A vida dos pais do Leonardo, uma vida violenta. Leonardo, quando criança, era um garoto muito mal educado. Quando os pais abandonam ele, o padrinho começa a tomar conta dele, o padrinho até tenta alguma coisa com ele, daí o padrinho começa a criar um menino, tem um tipo de sonhos, daí a madrinha tem outro tipo de sonho, no fim o Leonardo acaba dando em nada. E ele também, quando ele se apaixona, ele até gosta da menina, depois ele até sente, ele tem uma passagem que ele até sente assim, olha com um olhar diferente pra garota, mas a princípio ele zomba, ele ri, fala que a menina é feia. Então realmente é totalmente diferente dos romances comuns. Narrativa, apesar de estar sendo contada ali a história do Leonardo, não é ele que narra a história, quem narra é o autor, então a narrativa é em terceira pessoa. Pergunto também em relação ao caráter do Leonardo. Então o Leonardo é muito mais educado, vai crescendo do jeito que ele acha, fazendo as coisas que ele acha que ele deve fazer. Já rapaz feito, não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma ocupação. Ele gosta de viver assim, de ficar lá largado sem fazer nada da vida. Então, geralmente, em relação ao caráter, romance picaresco. Por que é um romance picaresco? Ele é um romance com sátira, com brincadeirinhas, com zoações, digamos assim, como se fala hoje. Então, por isso que é um romance picaresco. Até destaquei aí algumas partes, vocês acompanhem no slide. Tem a questão dos dois padres lá que vão pregar. O Leonardo, ele aprontava muito, ele tinha um amigo ali na igreja, onde ele era coroinha ali, que os dois acabaram dando um jeito lá de fazer o padre perder o horário da missa, e era uma festa, uma celebração, fez o padre perder o horário. Daí os fiéis ficaram lá, um olhando pra cara do outro, não tem ninguém pra falar, tal, até que tinha lá um italiano e começou a falar, de repente o padre chegou, daí começam os dois a disputarem a atenção ali dos fiéis, então vira uma bagunça. A questão também do véu da vizinha, a vizinha era uma mulher do padrinho do Leonardo, que era o barbeiro, que ficava lá na janela, ficava lá na rua, e toda vez que o barbeiro lá, o padrinho, passava, ela falava, esse menino fez alguma coisa já com esse menino não vai dar em nada, não sei o que e tal. Sempre falando mal do garoto. Então o garoto chegou e juntou lá o útil ao agradável, trabalhando na igreja, e acabou quase que botando fogo no véu, botando quase fogo na mulher lá dentro da igreja. E a questão também quando a madrinha consegue um emprego para ele na uxaria. Então, a uxaria é um lugar que você guarda os alimentos, a comida, os mantimentos, que é destinado à realeza. E apesar de ser só ali um negócio à parte da realeza, você tinha que ter uma compostura, né? Tinha que, trabalha ali na realeza, então você tinha que mostrar a ele que você era uma pessoa séria, né? Uma pessoa comprometida. O que acontece? Então, ele acaba dando em cima da mulher lá do Toma Largura. O que é a Toma Largura? A Toma Largura é uma pessoa que é criada dentro do paço, dentro de um castelo, dentro da riqueza, mas ela não faz parte dessa riqueza, né? Acaba só ali trabalhando, fazendo serviços aí para a realeza e para as pessoas que eram ricas na época. O Vidigal era o cara, ele era juiz, policial, advogado,
Tudo passava por ele. Ele é o homem que o pessoal mais teme ali na cidade. E é isso, pessoal. Então, o que é realmente pedido aí nos vestibulares? Claro que tem que ler a obra, tem que analisar. Mas assim, as mais frequentes são essas. Quem é o Vidigal, o caráter do Leonardo, em relação do romance, que tipo de romance que é. Ele não é considerado realismo, mas ele pode ser, deve ser considerado um livro que abriu portas ali para o realismo, que a gente sabe, o realismo é um movimento literário que veio após o romantismo, e o realismo ele é das coisas realmente, jus a palavra, realista. São as coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas que acabaram sendo relatadas ali. Isso, pessoal. Então, leiam um livro. Como eu falei no vídeo anterior, não conseguiu ler o livro? Ok, é difícil, tem outras coisas para estudar. Mas é muito bom fazer as leituras das obras. Elas só agregam a vocês. Mas, caso você realmente não tenha conseguido fazer isso, pelo menos dá uma lida assim, nos resumos dessas obras. Porque os resumos eles vão trazer ali algumas informações, vocês podem fazer anotações pessoais de vocês, pelo menos você está um pouco mais familiarizado com o assunto que será abordado. E não menosprezando essa matéria, porque realmente ela tem valor no vestibular. É tudo por hoje. Isso é tudo, pessoal. Mantenha essa leitura em dia.